Olá! Um jovem político paraibano, porém com longa experiência parlamentar, chega à Casa Legislativa que representa os estados brasileiros. Senado Notícias recebe Efraim Filho, o mais novo senador da Paraíba. Seja bem-vindo, senador. Depois de 3 mandatos na Câmara, agora chega aqui ao Senado Federal. Foram 4 na Câmara, Paulo, foram 4 mandatos e uma experiência parlamentar que nos deu realmente a oportunidade de conhecer de perto, né, a realidade do Congresso Nacional, diálogo com o próprio Senado, com as lideranças do Congresso. Lá nós tivemos a oportunidade de liderar a bancada do Democratas, né, que hoje fez a fusão com a União Brasil. Tivemos a oportunidade de presidir comissões parlamentares de inquérito, participar de debates importantíssimos como o novo Código de Processo Civil. Eu tenho formação jurídica. Tivemos a oportunidade de estar na discussão das medidas de crédito, por exemplo, agora durante a pandemia, para socorrer empresas, principalmente os micro e pequenos empresários. Então, assim, acho que uma experiência que soma muito nesse momento que a gente se prepara para representar a Paraíba no Senado Federal. Uma das suas bandeiras que o senhor traz para o Senado Federal diz respeito ao Estatuto da Tributação. O senhor cria a Nota Fiscal Brasil Eletrônica e a Declaração Fiscal Digital. Na lei é um pouco difícil explicar como esse projeto é tão abrangente, mas citando aqui um exemplo. Enquanto o Banco Mundial calcula que a média nos outros países, nos países da OCDE, por exemplo, que as empresas levam para cumprir com as suas obrigações tributárias, nos países da OCDE é de 150 horas, em média, na América Latina de 300 horas, aqui no Brasil é de 1.500 horas. Como é que o seu projeto pode mudar isso? Olha, Paulo, ele parece, na essência, algo de difícil compreensão, mas quando a gente vai para a vida real, é possível perceber os ganhos que se tem com inovação. O projeto ele utiliza tecnologia para o pagamento de tributos. Nós deixamos aquela metodologia ainda, desde o tempo do carimbo e do papel para poder se utilizar das tecnologias inovadoras que podemos ter à disposição hoje, dos meios de automação de pagamentos. Porque o que aconteceu em termos de pagamentos de tributo que leva o Brasil ainda a ser o último da fila quando se fala em prazo para se pagar tributos? Tempo gasto. E tempo gasto é também custo. E isso pesa no preço do produto que chega lá na ponta ao consumidor. É que o que nós fizemos foi digitalizar os processos de carimbo e papel. O Brasil, 10 anos para cá, conseguiu digitalizar, mas não conseguiu evoluir. Então, o que é que o projeto prega? É que hoje, com a nota fiscal eletrônica, a gente poderia eliminar 9 formulários de impostos federais que existem hoje como obrigação do contribuinte, do setor produtivo, né, do empreendedor, que tem que gastar seu tempo comunicando, né, em cada pagamento as informações à Receita Federal, ao fisco dos estados, aos fiscos municipais, à junta comercial e por aí vai. E hoje, você eletronicamente, se você tiver essa nota fiscal eletrônica, o meio de pagamento, o Banco Central, ele já tem acesso a um pão que é comprado lá numa padaria, lá no interior do Acre. Então, essa informação, se foi comprado por meio eletrônico, ela já chega para o Banco Central e ele já pode fazer a distribuição dessas informações que estariam claras ali, todas caracterizadas num arquivo, né, propício a essa divisão. Então, é um tema que ele utiliza inovação e tecnologia para facilitar a vida de quem produz. Esse é nosso intuito, facilitar e valorizar quem produz no Brasil, para diminuir seu custo. A gente chegou a conversar com alguns empreendedores, principalmente na frente parlamentar do Comércio e Serviço, que a gente tem a condição de fazer a presidência da frente parlamentar, e alguns deles chegaram a dizer: Efraim, esse seu projeto, ele é mais importante para a gente do que muitas vezes a redução de alíquota, que é a discussão tão grande da reforma tributária. A reforma tributária, Paulo, ela se prende muitas vezes na discussão da alíquota, se vai arrecadar mais, se vai arrecadar menos. E muitos empreendedores o que querem é simplificar a sua vida, desburocratizar seus procedimentos, dar
a condição de poder ter um custo menor. E muitos disseram que se esse projeto fosse aprovado, seria melhor em alguns casos para a empresa do que necessariamente uma redução de alíquota. Ele vai reduzir a evasão fiscal, o projeto? Também porque quando você trata de formalizar os processos e essa informação vai ser automatizada, em tese, se tem condição e mecanismos, né, de fiscalização e combate à sonegação muito mais eficazes e eficientes do que o formulário de papel ou um formulário para cada informação, porque essa é uma outra preocupação que a gente deve ter, essa comunicação entre esses entes federativos, né? Você não pode horizontalizar essa informação onde cada um tem acesso a um pedaço dela. Quando você verticaliza e consegue fazer com que ela chegue para todos, ou seja, o que interessa ao fisco estadual, ao municipal, à Receita Federal, cada um recebe essa informação, eles podem inclusive se comunicar para combater eventuais casos de fraude e de sonegação fiscal. Os estados estão preparados em termos de hardware e software para esse salto qualitativo? Olha, essa é uma pergunta, Paulo, que eu ouvi muito e que eu respondo com uma experiência que a gente já teve no Código de Processo Civil, lá em 2015, quando ele entrou, e que hoje você tem, né, em todos os estados do Brasil esse protocolo, por exemplo, de processos digitalizados. Vou lhe dar um exemplo, um imposto de renda hoje. Todo cidadão brasileiro que paga seu imposto de renda hoje tem que fazer pela internet. Seja lá no interior da minha Paraíba, seja na metrópole paulista, seja lá na Amazônia, no norte, quem é cidadão brasileiro e quer declarar seu imposto de renda, ou faz pela internet ou não faz. Não tem mais aquela opção de você entregar em papel, nos bons e velhos disquetes, né, quando se começou essa história, né, do imposto de renda pago de forma automática, de forma digital, se entregava em disquete, me lembra um pouco ainda dessa realidade. Então, se tem tecnologia para isso, é a questão de querer implementar. Aí é vontade política de assumir esse como sendo o processo específico, preciso, né? Tem que se deixar para trás algumas brigas e vaidades sobre... autorias, por exemplo? Não autoria, mas tem outras propostas que querem dar também soluções ao mesmo problema. Então, se você entender e se discutir para que essa seja a melhor solução, claro, podendo ser aperfeiçoada, né? A gente tem a humildade de saber que a discussão dentro da Câmara dos Deputados, no futuro, caso aprovada, vem para o Senado Federal, a gente sabe que é um processo para aperfeiçoar. Então, eu acho que esses desafios são muito pequenos para que a gente possa conquistar um salto tão forte num tema que é muito caro ao empreendedor brasileiro, que é a burocracia na hora de pagar seus impostos. A gente sabe que esse projeto é originário de 2021, nós estamos em 2023, né? E que dificuldades o senhor teve em fazer com que esse projeto avançasse? Porque a gente não vai viver num cenário aqui de poliana, achar que esse avanço não corresponde, pelo menos teoricamente, a contrariar interesses de alguém que não quer mudar, não quer avançar. Como é que foi a luta para que isso fosse adiante? Olha, um trabalho de articulação que é necessário, que é preciso. A gente tem construído essa possibilidade, né, de você avançar nas comissões. Isso é típico do legislativo, né? Você tem que ter um tempo de maturidade, de amadurecimento dessas discussões. Agora, eu vejo com muita chance desse projeto avançar, porque ele é um projeto de ganha-ganha. Todo mundo ganha. Ganha os fiscos, ganha a arrecadação, quando você combate a sonegação, que deve aumentar, ganha o contribuinte, né? Ou seja, a empresa, o empreendedor que facilita a sua vida na hora de pagar impostos, e ao final ganha também um contribuinte, ganha também um consumidor, porque custos mais baratos podem significar redução de preço lá na ponta. Então é bem essa realidade que a gente tem buscado trazer. Então eu acho que vai avançar sim, e breve vamos ter a nota fiscal eletrônica aprovada como uma grande inovação para reduzir o custo Brasil. O senhor é da área jurídica, sua formação de advogado. Que cuidados o senhor tomou na redação para que não haja nenhuma contestação nesse campo?
Olha, nós tivemos diálogos, inclusive, com pessoas da Receita Federal, estudiosos que se aposentaram e têm uma larga experiência na Receita Federal. Tivemos um diálogo junto com a UNEX, a União Nacional das Entidades de Comércio e Serviço, né, que é a contraparte social na nossa frente parlamentar do comércio. Tivemos com a FRAC, que é a Associação Brasileira de Automação de Pagamento, né, das empresas que têm expertise nessa área. Então, ele não é um projeto que saiu do gabinete para a tramitação. Ele vem da vida real. Ele é uma inspiração na vida real. As pessoas que conhecem e que dominam esse tema e que nos procuraram, aí sim, pela nossa liderança dentro do setor de comércio, a defesa do empreendedorismo, e a partir daí nós compramos essa briga conjunta, né, para dentro do parlamento transformar a lei que pode ajudar a melhorar a vida real de quem empreende e de quem produz no Brasil. Bom, ainda nessa área de tributação e impostos, os estados tiveram reduzido sua arrecadação de ICMS para que o preço dos combustíveis pudesse ser reduzido, e agora os estados demandam uma compensação. E o senhor agora está representando também o povo, mas agora, por definição, o Senado é a casa que defende os estados. Que visão o senhor tem disso e como pode vir essa compensação? Olha, Paulo, vamos lá, eu acho que tem que primeiro ser precedido de um estudo para se ter a exata noção desse impacto. Porque na vida real, né, a gente ouve muita reclamação, diz, reduzir o imposto do ICMS. Então, se reduzir o imposto, a alíquota do ICMS, você teria uma queda de arrecadação. Só que o dinheiro fica no bolso do cidadão brasileiro, no caso, no meu estado, no bolso do cidadão paraibano. E ele vai gastar esse dinheiro com outros bens. O dinheiro que ele economiza pagando uma gasolina mais barata, ele vai comprar uma roupa, ele vai gastar com alimentos, fazer um lanche, comprar uma feira no supermercado, e isso também está gerando imposto para o governo. Então, necessariamente, não significa uma queda ou uma perda de arrecadação. Na verdade, uma transferência, né, desse pagamento do imposto que ficava concentrado na gasolina e no combustível mais caro para outros bens essenciais que até para o cidadão são mais importantes. Então, em toda essa discussão de reforma tributária que eu participei na Câmara e pretendo participar no Senado Federal, eu acho que é o grande desafio estruturante para o Brasil que nós temos agora para 2023. A reforma tributária ela tem que ser olhada pelo prisma do contribuinte, pelo prisma do cidadão. Se for para fazer reforma tributária para facilitar a vida de governo, nós vamos estar indo pelo caminho errado. A reforma tributária tem que ser feita para facilitar a vida do cidadão. E eu acho que é aí que dá certo. Por isso, eu ainda não estou convencido plenamente de que tem que se ter meios de compensação para os estados. Porque eu acho que essa compensação ela já acontece naturalmente quando aquela economia que o cidadão faz no combustível, ele vai gastar com algo que é até melhor para a vida dele. Bom, em tempos de campanha, algumas ideias circulam, por exemplo, o imposto único. E que juízo o senhor faz dessa proposta aí de imposto único? Olha, conceitualmente eu sou simpático à ideia. Por quê? Porque desburocratiza e simplifica a vida de quem paga imposto, em tese. Agora tem que se ter uma exata noção do texto, né, de uma simulação na vida real, como é que isso se aplica, aí sim, em termos de arrecadação, mas eu acredito que a gente tem como evoluir, porque não dá para a gente ficar inerte, omisso e confortável em viver no sistema tributário mais confuso e mais complexo do mundo. Se você pegar país africano, tem um sistema tributário menos difícil, menos confuso que o nosso. No Brasil, até o simples é confuso. Né? Ou seja, até o simples, que era para facilitar a vida do micro e pequeno empresário, hoje é cheio de regras. A gente está discutindo aí atualmente a questão do teto, se sobe, se não sobe, se tem uma rampa, como é que se faz a transição de um degrau para outro, porque isso prejudica. Aí você começa a escutar um monte de história de gente que tem que ter 2, 3, 5, 7, 9 CNPJs, porque se for para deixar de pagar 3% para 17%, ele quebra. Então, quer dizer, é algo que é às vezes até incompreensível de quem está do lado de cá
né, e os governos procuram não facilitar a vida de quem produz. Então, eu acho que essa ideia do imposto único ela é bem-vinda, tem que ser estudada, se buscar um texto que funcione na vida real, mas a gente tem que partir nesse caminho. Eu quero pegar o conceito, desburocratizar, simplificar procedimentos e facilitar a vida de quem produz. Esse é o caminho da reforma tributária. Às vezes se discute tanto a alíquota, se vai ser 14, 12, 11, 9, 17, e muitas vezes o que o setor produtivo está querendo mesmo é reduzir a burocracia. Então, acho que é por aí o caminho da boa discussão. Mas, senador, nós acompanhamos desde 1999, quando o então deputado Germano Rigoto corria o país com uma caravana, discutindo audiências públicas sobre reforma tributária, e parece que a gente roda e acaba no mesmo ponto. Como fazer para sair desse rolo aí, dessa confusão? Inovando, procurando um texto que traga uma proposta de reforma tributária pelo olhar do cidadão, pelo olhar do contribuinte. Enquanto insistirmos numa reforma tributária defendida pelos governos para facilitar governo, para fazer a arrecadação de governo aumentar, nós vamos estar indo pelo caminho errado, por isso que esse texto sempre trava. Né? Então, quer dizer, eu não voto uma reforma tributária para aumentar imposto. A gente já paga imposto demais. A gente já vive um sistema de extorsão tributária, onde se deposita muito peso nos ombros de quem produz no Brasil, de quem paga imposto, do cidadão, da classe média. Então, nós temos que procurar uma forma de ter uma reforma tributária pelo olhar do cidadão. A obrigação do governo é fiscalizar, é correr atrás, mas não criar mecanismos, né, para facilitar a vida do governo e prejudicar a vida de quem produz. Quer um exemplo? A questão da substituição tributária. Né? O governo dizendo que tem dificuldade de cobrar o imposto na ponta, ele exige muitas vezes que o empreendedor pague um imposto primeiro, ou enquanto o produto está no seu estoque sem ele vender, mas já está com o imposto pago. Quer um segundo exemplo? Os impostos sobre a folha de pagamento. Eu fui o autor na Câmara, no ano 2021, do projeto que prorrogou a desoneração da folha de pagamento. Para mim é um imposto burro, equivocado. Você trazer imposto sobre a folha de pagamento, o que é que ele quer dizer? Quanto mais empregos eu gerar, mais impostos eu vou pagar. Está errado. Teria que ser ao contrário. E é isso que a desoneração da folha diz. Né? Quanto mais empregos eu gerar, menos impostos eu devo pagar. Então, acho que são dois exemplos aí de como o nosso sistema, para prestigiar o governo, que busca a todo custo formas de onde arrecadar mais, acaba prejudicando a vida de quem produz. Senador, vamos falar um pouco sobre financiamento da educação. A Paraíba é um estado conhecido porque ele produz ciência, sobretudo na Universidade Federal de Campina Grande, na Universidade Federal da Paraíba, que este ano conseguiu aprovar aqui na Anvisa uma máscara que capaz de isolar o coronavírus. Eu não sei se isso já é do seu conhecimento. É um projeto que é em parceria com a UNB e a Universidade Federal da Paraíba. E, ao mesmo tempo, há muita pesquisa lá. De que forma o senhor pode contribuir aqui no Senado Federal para carregar mais recursos para a pesquisa na Paraíba? Olha, Paulo, a Paraíba ela tem sim essa vocação para ser um celeiro de ideias e é do desconhecimento de muita gente. Por exemplo, também, além do fato que você trouxe das parcerias com a UFCG, tem lá o NUTS, que é o Núcleo de Tecnologia em Saúde, que é da Universidade Estadual da Paraíba. Mas a UFPB e a UFCG, nós somos campeões no depósito de patentes no Brasil. Nós ganhamos da USP. Nós ganhamos da Petrobras. As universidades paraibanas estão em primeiro e em terceiro lugar. E eu trabalhei muito nesse tema. Eu presido também a Frente Parlamentar em Defesa da Propriedade Intelectual. Nós temos, por exemplo, uma parceria muito forte com o INPI, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, para que a gente aprovou aqui no Congresso Nacional 2 temas importantíssimos, o Protocolo de Madrid e agora, mais recentemente, o Protocolo de Haia, que facilitam o depósito de patentes aqui no Brasil para ter conhecimento imediato para todo mundo. O Brasil não participava desses protocolos com medo do inverso. Né? Então, a gente também passa a receber todo o depósito de patentes na OMP, que é a Organização Mundial de Propriedade Intelectual, com sede lá em Genebra, na Suíça, né? Junto com a ONU, é o braço da ONU para a propriedade intelectual.
Então nós aprovamos, depois de 14 anos nessa casa tramitando, e eu encabecei essa discussão, esse movimento. Então o Vale do Silício Sertanejo, que é Campina Grande, a gente brinca um pouco, tem recebido, nós temos, através de emendas parlamentares, tentado estimular a Fundação Parque Tecnológico da universidade. Eu sou coordenador da bancada paraibana, então nós tivemos pela primeira vez a destinação das 4 grandes entidades de ensino, a UFCG, que é a Universidade Federal de Campina Grande, a Universidade Federal da Paraíba, a Universidade Estadual da Paraíba e os IFPBs, que é o ensino técnico profissionalizante, foram contemplados os 4 com cerca de 20 milhões, né, para ser dividido entre os 4 equipamentos de educação. Não sei se outras bancadas fazem, mas a Paraíba saiu na frente em vanguarda. E veja só, fruto de um projeto nosso, nós tivemos o IFPB do Sertão. Me permita dizer, lá em Santa Luzia. Você já disse que conhece a Paraíba, aqui o nosso telespectador que não sabe tanto disso, mas o Paulo já disse aqui, já percorreu os cantos e recantos do nosso estado. Lá, a 270 quilômetros da capital, está o maior parque eólico da América Latina. E também energia limpa, né? Energia limpa. E também a energia solar muito forte na região. Com investimento de 9 milhões de reais, nós encravamos no coração do semiárido um IFPB que vai ter o curso, que já está no segundo semestre, o curso de técnico em engenharia de energias renováveis, para que esse aluno paraibano ou brasileiro que gosta do tema e vai estudar lá, no processo, passa pelo processo seletivo, ele já tem um diálogo com o mercado de trabalho. Lá é uma multinacional espanhola que conduz esse parque eólico. Então, quer dizer, eles já investem no laboratório para ter um jovem melhor preparado, porque nós queremos os empregos, não só os terceirizados, né? É muito bacana na obra você ter o cara que trabalha, o servente, o pedreiro, ter lá o vigilante, o serviço geral, mas nós queremos que o jovem paraibano também esteja preparado para ter os melhores empregos com os melhores salários. Se amanhã um engenheiro, que hoje eles têm que buscar no Goiás, em São Paulo, Minas Gerais, esse engenheiro seja formado lá, no coração do sertão, já conhecendo de perto aquela realidade. Então, tem muita iniciativa bacana que leva em conta essa vocação tecnológica que a Paraíba apresenta. Olha onde eu fui mexer, né? Senador, quase não sobrou tempo para a gente falar das belezas da Paraíba, que se pode se traduzir em mais recursos do turismo, já que a economia do Estado é baseada em serviços e comércio, né? Eu me lembro que na Paraíba fica um dos cantos mais bonitos do Brasil, que é o Lajedo do Pai Mateus. Como é que está essa questão do turismo na Paraíba? Se é possível investir mais, os brasileiros ainda não conhecem, né? É uma grande oportunidade. A Paraíba está crescendo bastante no turismo. Acho que a gente até patinou, ficou um pouco atrás de outros estados lá na largada, né? Você viu Ceará, Pernambuco, Bahia, né? Tendo uma largada mais forte no turismo, mas a Paraíba começa a recuperar esse espaço porque nós temos feito um turismo mais sustentável. Então nós temos o sol e praia, né, logicamente as belezas naturais do litoral, mas a interiorização do turismo, ela tem sido também um destaque. Você citou o Lajedo de Pai Mateus, é a terceira maior formação rochosa naquele estilo do mundo. Você tem uma na África do Sul, tem outra na Austrália, a terceira é na Paraíba e atrai visitantes de todos os cantos. Que tem aquele comercial do carrão que sobe lá e a gente vê aquelas pedras esculpidas pelo vento e ninguém diz, não está lá escrito que é. Tem lá, exato, Lajedo de Pai Mateus, Vale Picotes, nós temos o Vale dos Dinossauros. Estou brincando não, tem gente às vezes pensando, lá tem pegada de dinossauro estudada por paleontólogos do mundo todo, tem gente da Suécia, da Itália que faz visita, precisa inclusive ser melhor cuidado lá o Parque do Vale dos Dinossauros em Sousa, e várias outras, aí a gente aqui passaria o dia, tem a Pedra do Ingá, com inscrições rupestres que remontam, né, aos tempos dos nossos ancestrais. Paraíba é muito linda, é muito bonita e a gente vai estar aqui no Senado cuidando também dos investimentos que são necessários para transformar essas belezas naturais em vocação para gerar emprego, renda, né, e oportunidades dentro de uma cadeia produtiva que é a indústria branca, né, uma indústria que não polui, e o turismo com certeza é uma vocação que a Paraíba deverá explorar e contará com a porta aberta aqui conosco no Senado Federal. Senador, para finalizar, qual a sua expectativa desse mandato que o senhor acaba de assumir?
Paulo, eu trago no meu coração a vontade de entregar o melhor mandato de senador que a Paraíba já viu. Eu sei que é muito desafiador, tivemos grandes nomes, mas essa é a minha meta. É para mostrar a energia que eu estou chegando aqui. Eu não chego ao Senado, né, para coroar uma carreira política, eu chego aos 43 anos, então tem muita pista pela frente, né, para se dedicar, trabalhar muito. Não chego aqui com aquela zona de conforto e ver o tempo passar, não. Eu chego aqui realmente com a vontade de contribuir muito com o meu estado da Paraíba, de ser a vez e a voz do nosso estado no debate dos grandes temas do Brasil. Então, Vitor Hugo, o nosso poeta famoso, já dizia, né, se nos olhos dos mais experientes brilha a luz, nos olhos dos jovens arde uma chama. Então a gente chega realmente com essa vontade no coração de trazer um bom debate, como você falou, né? Jovem na idade, mas com a quilometragem bem rodada. Muita gente diz é Uber, né? A cara do carro é de novo, mas a quilometragem é rodada. Então a gente traz essa experiência, agradecendo, me permita só concluir com um muito obrigado, né, a todo o povo paraibano que confiou no projeto de um senador jovem, trabalhador e ficha limpa, e agora com a missão de ser a voz da Paraíba no debate dos grandes temas do Brasil. Senador, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso jornal e muito sucesso no seu mandato. Eu que agradeço, Paulo, o gesto, o apoio, e vamos com certeza ter muitas oportunidades aí de conversar sobre esses temas que interessam ao Brasil e à Paraíba durante os próximos 8 anos. Você pode rever essa entrevista na página senado.leg.br/TV ou na internet. Um abraço a todos e até a próxima.